Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente e tentando aqui fazer uma pequena colaboração é, com relação a um episódio, a um acontecimento que ganhou as redes sociais, entre outros acontecimentos, e que é algo bastante triste, bastante chocante e relativo aos maus tratos que um cachorro sofreu ali nas redondezas do Carrefour, ali da unidade de Osasco, né, em São Paulo. Que era um bicho que vivia por ali e que era, vamos dizer assim, era um cachorro de rua. Estava sendo bem tratado pelas pessoas, acho que as pessoas mantinham ele ali, alimentavam, tudo. E por ordem ali, parece da segurança do mercado, tentaram eliminar o bicho da área. Tentaram a princípio envenenar ele e depois ele foi espancado. Não resistiu e morreu. A coisa gerou revolta e comoção nas redes sociais. E de modo muito justo, porque realmente é uma coisa estúpida. Quer dizer, é uma brutalidade, né, pura, vamos dizer assim. Não há razão alguma para se tratar um animal desta maneira. A questão é a seguinte: o problema que se gerou isso, a questão até que se reabriu, o debate que foi reaberto a partir disso, é a respeito da questão da hierarquia de valores. Muitas pessoas que reivindicam os direitos dos animais e a defesa dos animais contra maus tratos, que é algo justo, acabam, né, em vez de manter a dignidade deste movimento dentro do seu padrão de valor, ou seja, dentro de um senso de proporções, eles acabam superestimando. Vamos dizer, muitas pessoas que regem esses movimentos pelos direitos dos animais acabam, vamos dizer assim, superestimando os animais e subestimando os homens. Muitas dessas pessoas que reivindicam os direitos dos animais são a favor da prática do aborto, por exemplo, que é um dos atos mais covardes que podem existir na história humana, é a prática do aborto. Então, é claro que os animais merecem um tratamento digno. Aliás, foi ali no canal do Terça Livre, ali, acho que aquele o apresentador, o Alan, né, ele até se referindo ao assunto, ele leu um inciso do catecismo do catecismo da Igreja Católica, acho que 24:18, em que resumidamente se diz assim, que é indigno de um ser humano causar sofrimento, maltratar os animais, assim como é indigno do ser humano superestimar, né, os animais acima da vida humana, né? Ou seja, é lícito ao homem abater animais para produzir alimentos para os outros seres humanos, né? Mas não é lícito ao homem, né, provocar sofrimentos aos animais. Tanto que, na medida que o tempo passa, até os processos de abate, eles são menos, vamos dizer assim, são menos traumáticos e causam menos sofrimento aos animais, né? Então se pode produzir comida sem que isso signifique um sacrifício terrível de animais, né? Então é claro, eu tenho 5 gatos aqui em casa, na minha família muita gente tem cachorro, meu pai tem cachorro, minha irmã, e todos nós adoramos animais e todos nós, sim, somos contra qualquer maltrato aos animais. Nós cuidamos e muito bem. E é claro, os gatos aqui em casa, eles também têm disciplina. Não quer dizer que eles não recebam o castigo deles, mas eu nunca maltratei. E não há razão para se maltratar. E é claro que as pessoas têm que se mobilizar para defender, assim, vamos dizer assim, o direito do bichinho. Mas a questão é a seguinte: superestimar, colocar dentro de uma hierarquia de valores, colocar os animais acima dos seres humanos, né, basicamente é querer acabar com o mundo. Porque por mais que, vamos dizer assim, por mais que seja compreensível que, vamos dizer assim, o sofrimento de um animal possa muitas vezes causar mais comoção a uma pessoa do que o sofrimento de um ser humano, isso é compreensível até certo ponto, vamos dizer assim. Ainda assim, não dá, de modo algum se deve colocar
o bem-estar dos animais acima do bem-estar dos homens, acima do bem-estar das pessoas. Por exemplo, é, digamos assim, amanhã eu ou você, já acontece comigo, de repente amanhã eu descubro que eu estou com um câncer incurável, né? Então meu fim está próximo, vamos dizer assim. A minha perspectiva de vida muda totalmente, né? Embora isso possa me causar um sofrimento, ainda assim a minha vida não vai perder o sentido. Ao contrário, eu posso intensificar o sentido da minha vida e a minha perspectiva vai para além desse mundo. Vamos dizer, mesmo estando saudável, eu acredito na vida após a morte, acredito na transcendência da alma do corpo, da alma humana de seu corpo. Mas a partir do momento em que estamos diante da morte iminente, esse sentido ele geralmente se intensifica. É isso que, por exemplo, o Viktor Frankl ensina muito bem para pessoas que estão diante da morte. Então, o ser humano, quando ele padece de algum mal que o aproxima da morte, ele consegue intensificar o sentido da vida dele e conviver com isso, né, até transcender esse sofrimento. Porque esse sofrimento ele tem um sentido. Agora, se um animal amanhã, um cachorro, um gato, começa a ter um tumor, uma coisa, ele não tem como transcender essa situação. Ele vai ter que conviver com aquilo e agonizar. E se o bicho estiver ali, por exemplo, vivendo na natureza, sem nenhum ser humano por perto, é claro que ele sofre. Então é claro que também, em certa medida, a gente até entende que muitas pessoas se compadeçam muito dos bichinhos, em alguns momentos até mais do que dos seres humanos. Mas a questão é a seguinte, meu filho. Por exemplo, você vai lá caçar um bicho para comer. O bicho tem a chance de fugir ou de se defender de você. Agora, no procedimento do aborto, o ser humano, o feto humano, ele não tem a menor condição de se defender. E como é que muitas pessoas conseguem manter-se insensíveis a essa situação? É claro, eu também sou a favor de se reivindicar direitos para os animais, de se proteger os animais. Agora, fazer isso e desprezar a vida humana a ponto de você não ter nenhuma, não se compadecer, né, da fragilidade, né, e da incapacidade de se defender de um feto, bom, aí você inverter as coisas de um modo não só satânico, por assim dizer, mas de um modo extremamente perigoso. Se a dignidade dos animais for colocada acima da dignidade dos seres humanos, o mundo acaba, meu filho. Então não é assim. São os seres humanos que são capazes não só de manter as suas próprias vidas, a sua própria existência, como o próprio ser humano que vai conseguir também organizar, manter, vamos dizer, preservar de alguma maneira a natureza, né? Uma vez num artigo daquele site, o Verde, a nova cor do comunismo, alguém escreveu lá uma matéria que dizia muito bem que a tendência da natureza é a autodestruição e é que a interferência do homem que é benéfica, que de certa forma mantém a natureza. E até no mesmo código canônico, no código ali do catecismo católico, que eu já citei aqui, se explica que a natureza, Deus não deixou a natureza para que o homem a gerencie de forma absoluta. Ou seja, o homem não tem um direito absoluto sobre a natureza. O homem deve gerenciá-la com equidade e de modo justo, moralmente justo, né? Respeitando toda a criação. Isso está até nos mandamentos. Respeitar toda a criação, seja a vida animal, vegetal ou mineral. Ele deve estimar isso e saber tirar um proveito justo disso, equilibrado, né? Sem causar sofrimento, sem agir com maldade, né? Mas em hipótese alguma, a vida humana deve estar, né, abaixo da vida dos animais. Por exemplo, digamos que um cara lá está lá lutando pelo direito dos animais e ele está num determinado momento tentando impedir que uma vaca seja conduzida para o abatedor, por exemplo. Mas naquele mesmo momento ele recebe uma ligação, né, de alguém, de um amigo, de um parente, que naquele exato momento um vagabundo invadiu a casa dele para roubar e agora fez a mãe dele de refém. E a mãe dele
tem um 38 encostado na cabeça. O que ele faz naquele momento? Aí fica a pergunta. Se ele deixar de defender, por exemplo, o animal que vai para o bate ali para correr salvar a mãe, ele está agindo de forma correta, ele está respeitando o senso de proporções, né? Agora, se ele decide ficar ao lado ali do animalzinho que vai ser abatido, né? Porque ele acredita que aquele animal, vamos dizer, merece mais né, por ser inocente, ele merece mais atenção do que a mãe dele. Bom, aí ele já inverteu tudo. Não que seja uma situação bonita, não que seja uma situação prazerosa. É claro que você, de repente, numa situação de perigo, você tem que salvar vidas, você tem que deixar de lado a vida do animalzinho para salvar a vida do ser humano. É claro que é uma situação ruim. Você vai estar fazendo certo, mas é uma situação que causa sofrimento. Pô, você teve que optar por aquilo que é mais importante, né? E se der tempo você salva o animal, mas às vezes pode não dar e o bichinho morre. E é claro que a situação é triste, mas você teve que fazer o certo. Você teve que cumprir o seu dever. O Roger Scruton, no livro Alma do Mundo, ele explica muito bem. No processo de amadurecimento da humanidade, desde os tempos primitivos até os nossos dias, se deu pelo estabelecimento de contratos sociais, né, em que o ser humano, conhecendo cada vez mais a si mesmo, ele vai percebendo a sua relação com o próximo, que é uma relação de dever, de responsabilidade, né, mútuas. O René Girard também explica isso. Então, é claro, não se trata aqui de desprezar os animais, ao contrário, eu também sou a favor da defesa dos animais e os animais têm que ser bem tratados, sim. Como disse o grande filósofo Schopenhauer, o inferno dos animais é aqui, então nós temos que cuidar deles. No livro do clássico do Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, tem um capítulo lá que tem um monge cristão lá que chama Starets Zosima. Então, um dos irmãos Karamazov está conversando com ele e pergunta: bom, os seres humanos têm alma e eles vão para o céu, mas e os animais? Como é que fica a situação deles? Aí o Starets Zosima diz muito sabiamente: os animais já estão com Deus, né? E isso que é o que está também ali no código do catecismo católico, que diz que os animais, dentro da sua simplicidade, eles estão sempre, de certa forma, louvando a Deus. Você tem lá o São Francisco de Assis, que é o santo dos animais. Não tem nada de paganismo nisso aí não, meu filho. A questão aí é que é claro que a criação toda ela tem que ser respeitada, mas dentro de uma hierarquia de valores. E essa hierarquia não pode ser invertida, né, sob o perigo de o mundo acabar, vamos dizer assim. Então é isso. Então é claro, eu sou radicalmente contra os maus tratos com os animais, né? Mas também sou radicalmente contra colocar os animais, né, querer superestimar os animais e subestimar os homens. Aliás, isso é uma situação que é injusta. Você maltratar os animais é algo injusto, mas você também superestimar os animais e querer tratá-los como gente também é injusto. Injusto com o próprio animal, é injusto com os seres humanos e é injusto com os animais. Isso é infernizar a vida do animal também. Então tudo tem que ser colocado dentro de um senso de equidade. Entendeu? Era mais ou menos isso.